Vamos orar agora para poder trazer a palavra de Deus, que o Senhor Jesus hoje vai estar falando com a gente aqui. Porque primeiramente eu fiz uma oração ao Senhor hoje cedo, quando acordei, sobre a necessidade do que realmente nós precisávamos. A necessidade que temos como um povo de Deus. Essa foi as minhas palavras hoje, para que eu pudesse hoje trazer aqui uma palavra do Senhor que tivesse tudo a ver com a minha pessoa, porque é assim que Deus vem falando comigo, é a minha oração como parte de um povo de Deus, para poder ouvir a palavra do Senhor Jesus e assim saber o quanto os meus irmãos estão necessitando também desta mesma palavra. Saber que os meus irmãos estão necessitando da mesma palavra, como um corpo. Por isso mesmo Deus nos chamou de corpo. Estes meus irmãos também necessitavam das mesmas necessidades que hoje eu tenho aqui neste lugar, nesta terra, neste mundo. Então eu vou fazer uma oração agora. Vou pedir a Deus em palavras o que nós necessitamos neste exato momento. Se você puder, onde estiver agora, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor, hoje mesmo Tu falaste comigo, logo que acordei e que imaginei de que talvez hoje, estando em casa, não precisava estar pensando em trabalho. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu não poderia colocar mais trabalho no momento em que Tu mesmo deste a mim um espaço de descanso. Eu sabia que o Senhor vinha dizendo a cada dia que nós necessitávamos muito de poder ouvir a Tua palavra, de parar um pouco de todas as nossas dificuldades, de cada trabalho, de cada esforço que estivéssemos fazendo, para poder ouvir a Tua voz, porque certamente estarmos envolvidos em tantas coisas nos impede de ouvir a Tua voz. Então hoje eu sabia que o Senhor tinha algo a dizer, mas que eu precisava colocar o trabalho e os esforços um pouco de lado. Eu precisava sim passar por cima de muitas coisas que para mim às vezes eram necessidades, mas neste exato momento Tu falou comigo: se eu não abnegar, não será um sacrifício. Eu deveria de sacrificar este meu tempo. Eu teria de sacrificar alguma necessidade minha para uma outra necessidade que eu tenho, que eu tinha, que era o de ouvir a Tua voz, por mais que eu não pensasse, por mais que eu não percebesse isso. Então, neste momento, eu sei que os meus irmãos estão necessitando da mesma coisa, Deus. Por isso mesmo, eu te peço, Senhor, nesta hora, separa-nos. Separa-nos de tudo que estivermos fazendo, até mesmo de pensamentos negativos, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, parar, estabilizar a nossa vida espiritual contigo, nesse momento que é como se fosse um pingo que cai do céu, Senhor. Não venhamos a desperdiçar esta gota de palavra que vem pingando num momento de tão deserto, tão seco, ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque eu bem sei que são as Tuas mãos que fazem tudo isso e que uma oração não é nada mais que um sinal, uma oportunidade dada por Ti, Senhor. Então, eu sei que é Tu mesmo quem toca em nós para realizar, Senhor, aquilo que Tu colocou primeiro em nossos corações. Eu te agradeço em Teu santo nome, Jesus. Em Teu santo nome, Senhor. Amém
e amém, Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje que esta mensagem de Deus para nós, ela está exposta em vários versículos na Bíblia. Mas, primeiramente, antes de trazer a palavra, eu quero deixar assim um comentário sobre pessoas e pessoas, sobre situações que você vai passar, situações que você vai ouvir depois de comentar, ou então de outra pessoa estar comentando com você que também ouviu essa palavra, do que poderia vir a surgir um comentário, alguma coisa maldosa ou alguma coisa para tentar tirar a nossa visão. Primeiramente, o que as pessoas têm costume de dizer é que a realidade está na maioria, ou está naquilo que é, como eu posso dizer, que é uma tradição, o que as pessoas já vêm falando há tempos. Primeiramente, não se baseie em tradições. Não se permita imaginar que o que é e nunca vai mudar. Que o novo vai impedir você de ouvir a verdade. Que o novo vai trazer a você algo de ruim, vai te prejudicar. Você pode sim prestar atenção e dali você tentar tirar alguma coisa para você pelo menos ouvir e saber que na verdade talvez algo novo que está naquela mensagem pode trazer uma mudança especial para você. Eu bem sei hoje que as mudanças e as coisas novas destruíram as igrejas do Senhor. Eu sei do que eu estou dizendo. Por isso mesmo, eu não estou dizendo que tudo que é novo você deve parar para ouvir, prestar atenção, não. O que eu estou baseado aqui é numa mensagem guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu bem sei que antes que esta mensagem chegue a você, o Espírito Santo de Deus chegou primeiro. Ou então, eu bem sei também que Deus é quem vai realizar uma transformação no seu coração para fazer com que você possa ouvir e prestar atenção. Cuidado, eu quero alertar você, cuidado. Cuidado porque muitas vidas, muitos líderes ou pessoas que estão estagnadas debaixo de pregações, debaixo de tradições, estas pessoas podem tentar impedir que você venha meditar nesta mensagem, uma mensagem que vai trazer algo novo. E uma outra coisa que quero alertar você também. Estas mensagens não me interessa o que fala em outros versículos, porque nós não vivemos uma guerra de versículos. Uma palavra não é maior e não é menor do que uma outra palavra. O que vale para que você possa entender se é verdade ou não é procurar analisar a realidade do que você está sofrendo em cima desta palavra. Se o teu sofrimento, as suas atitudes, a sua forma de vida demonstra que esta palavra, ela vem direto contra este sofrimento, ela mostra sim para você que, na verdade, este versículo não pode ser desprezado. Então, quando alguém tentar trazer um versículo acima destes versículos, porque eu não vou trazer um apenas para você, tentar sufocar este versículo, apagar, abafar, quero dizer, esta palavra, com outras palavras, com outros versículos, com teorias, com estudos de teologias baratas para tentar impedir que você venha entender esta palavra, tentando sufocá-la. Cuidado, preste atenção, medite, mas medite em você, na vida que você está levando, porque primeiramente você vai lembrar de uma coisa. Ninguém aqui te chamou para ir para uma outra igreja. Ninguém está convidando você para ir a igreja nenhuma. Esta mensagem não faz parte de religião. Esta mensagem não está baseada em religião. Ela está baseada, sim, no sofrimento que você vem vivendo. Não há um interesse aqui de finanças, não há um interesse do seu caráter, da vida que você está levando, a não ser para impedir que você venha continuar sofrendo, cego, andando por aí batendo cabeça, sem entender verdadeiramente o caminho que deveria de andar. Você sabe, você mesmo hoje sabe, que as mensagens e os milagres
de Deus na igreja não é como antes. Não vem acontecendo como aconteciam antes. Que os milagres, que os batismos com o Espírito Santo não são mais tão frequentes como antes. Então, nada melhor do que esta mensagem para que você possa parar, analisar e tentar entender. Antes que uma pessoa tente afogar você, antes que uma pessoa tente afogar esta mensagem, para que você possa analisar e ver que realmente vale a pena você tentar entender o que está acontecendo agora, neste exato momento, com as nossas pessoas. Primeiramente, eu quero trazer para você uma palavra. Se você puder abrir aí no livro de Gênesis, eu vou começar do início. Se você puder abrir aí no livro de Gênesis, estou dando esse tempo para você poder acompanhar esta mensagem. E eu quero que você leia essa palavra juntamente comigo, que é um versículo no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Para que você possa entender o que Deus está dizendo a partir lá do início. Eu tenho aí quatro versículos para que você possa ler comigo, para nós podermos entender o que está acontecendo com a gente, povo de Deus, neste momento, na face da terra. O nosso estado de vida, o que estamos vivendo neste exato momento na face da terra. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 19. Quando Adão pecou, olha o que Deus disse no versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Vou repetir mais uma vez. Olha o que Deus disse para Adão, após Adão pecar contra o Senhor. Olha quais foram as palavras de Deus para Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, como se Deus, para você entender o que Deus estava dizendo. Agora, ele estava dizendo, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Tu vai ter que trabalhar e trabalhar muito para você poder comer. Vai ser assim a partir de agora. Ou seja, depois do pecado de Adão, o castigo que Deus deu para Adão foi que, a partir de agora, tu vai trabalhar e vai trabalhar pesado para poder comer. Antes não era assim. Ou seja, Deus estava pela primeira vez estabelecendo sobre o homem o trabalho. Mas o trabalho foi dado primeiramente para o homem na face da terra como um castigo de Deus para o homem. Deus estabeleceu para Adão, agora tu vai comer do suor do teu pão. O teu pão tu comerá do teu suor, até que tornes a terra. Ou seja, Deus estava dizendo, até que morras. Tu vai comer, vai trabalhar até morrer, para poder comer. Essa foi a palavra de Deus para Adão. Agora, para você poder entender um pouco melhor, vamos lá. Um outro versículo para você poder abrir aí na Bíblia, aí na sua mão, onde você está. Abra comigo agora no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá, eu vou ler para você poder entender mais um pouco. Então, eles ainda falaram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos, pedimos-te ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez, para você entender também essa palavra, é o seguinte,
Essas palavras foram faladas pelo povo de Israel para Faraó. Essas palavras foram faladas pelos homens de Israel, e esses homens estavam falando estas palavras para Faraó, quando ainda estavam no Egito. Essas palavras foram faladas pelo povo de Deus que estava no Egito. E eles estavam trazendo essa palavra, ou seja, eles estavam mencionando esta palavra para Faraó, pedindo para Faraó que deixassem eles ir para o deserto. Ou seja, a intenção desse povo era sair do Egito e poder fugir para o deserto, para ali poder sacrificar ao Senhor nosso Deus. E eles dizem, vou repetir mais uma vez, olha o que diz aí o versículo 3 do capítulo 5 do livro de Êxodo. Então eles ainda falaram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Olha só, esta mensagem, nos encontrou. Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, Hebreus. O Deus dos Hebreus. E segundo, nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Agora, antes que eu entre nesta palavra, antes que eu entre nesta mensagem, para dizer a você mais um outro versículo que nós ainda vamos ler aí, eu quero falar primeiro sobre a situação dos hebreus. É importante para nós podermos dizer qual é a situação de um homem hebreu. Primeiro, um homem hebreu só era chamado e reconhecido como um verdadeiro hebreu quando na sua família ou na sua linhagem não havia mistura alguma. Ou seja, este homem ele não tinha uma mistura. Na família dele não havia uma mistura, eles não se misturavam com outros povos, com as atitudes, com a cultura de oferecer sacrifício a outros deuses, de viver numa vida promíscua, de viver numa vida sem uma sinceridade para com Deus, de viver numa vida de devassidão, de viver numa vida de prostituição sem limite. Eles não se envolviam na cultura, na forma de vida. Essas pessoas não tinham, primeiramente, da linhagem, eles não faziam parte, não havia mistura. E era justamente isso que Deus queria dizer. Que não havia mistura. Esses eram considerados hebreus. E se você perceber, você vai ver que os homens de Israel, que estavam no Egito naquela época, eles mencionaram que o Deus dos hebreus, ou seja, esses homens não eram hebreus. Eles pertenciam ao povo de Israel, eles eram amantes do Deus vivo, mas eles não eram hebreus. Ou seja, havia neles mistura. Havia neles uma mistura, seja de caráter, de personalidade, de vida, de atitudes, de cultura. Essas pessoas não eram totalmente da linhagem, eles não eram pessoas puras, totalmente voltadas para Deus, mas eles também reconheciam que eles necessitavam muito de ir para Deus. Mesmo não sendo um povo que fazia parte de uma linhagem sem mistura, também reconheciam que necessitavam de Deus. E o hebreu, verdadeiramente, um hebreu, quando esse mesmo, ainda que sendo de uma linhagem pura, não havia nascido fora dos limites de Israel. Ou seja, ele não tem simplesmente uma linhagem pura para com Deus. Mas ele também não deixava de estar dentro, ou seja, no centro da terra prometida de Deus, ou seja, da casa de Deus. Ainda assim, que essa pessoa não frequentasse o templo, que ela não frequentasse os costumes, estava ali próxima, sempre na casa de Deus, ainda assim, ela também reconhecia que ela necessitava muito do Senhor. Ela precisava fugir, ela também precisava sair do meio do povo do Egito e fugir para um lugar em secreto. Mas quem? Quem iria direcionar esse povo para esse lugar? Quem poderia
O povo estava abandonado naquele momento e não havia nada. Não havia quem os tirasse dali. Mas eu ainda vou entrar nessa mensagem. Isso tudo que você está ouvindo agora ainda nem é a mensagem. Esta mensagem é uma mensagem um pouco longa, mas é uma mensagem completa. Ela vai trazer a você do início ao fim do que você está vivendo, para que você possa ver, para que você possa saber que algo está errado. Que está errado você já sabe. Você tem visto vários erros por aí, principalmente na sua vida, mas você precisa saber o que Deus acha disso, o que Deus fala sobre isso, que não é o que você está ouvindo. Que você tem ouvido que vai em frente, siga em frente, você sabendo que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa ser colocada ou funcionar aí, e continua ouvindo palavras dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, ainda que venha doer dentro de você, é mais importante ouvir a verdade. É mais importante receber uma repreensão do Senhor, porque a repreensão do Senhor é um conserto para os seus filhos. É uma, como eu posso dizer, é uma prioridade, é uma dádiva. É um prestígio você poder ouvir uma repreensão do Senhor, que muitos não têm esse privilégio. Você está tendo esse privilégio nesse exato momento. Vamos ler mais um versículo agora, que está falando lá no livro essa palavra está falando também no versículo 8 e 9 do mesmo capítulo, do capítulo 5. Veja o que diz o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 5 de Êxodo. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Também, olha o que disse Faraó. Essas palavras são palavras de Faraó. Olha o que Faraó disse sobre o povo de Israel. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso é que clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. E olha o versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Vou repetir mais uma vez o versículo 8 e o versículo 9. Acompanhe aí. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Ou seja, agora eu vou aumentar o serviço e não vou diminuir dela nada. Porque eles estão ociosos. Por isso é que clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem mais ouvidos às palavras mentirosas. Primeiramente, o que eu quero dizer para você aí. Estas palavras foram ditas por Faraó. Foi Faraó quem disse essas palavras. Agora, por que Faraó falou estas palavras? Primeiramente, a primeira coisa que você tem que entender é que se Moisés estava dizendo, deixa meu povo ir, pare de agravar o sofrimento a qual tem sido colocado sobre as costas desse povo. Esse é povo escolhido de Deus. Então, um homem se levanta, chamado Faraó, que representa um maligno, que representa o inimigo de nossas almas. E esse homem vai contra isso, e ele diz assim, vamos dar mais trabalhos a eles. E quanto mais trabalhos eles tiverem, mais trabalho eles poderem estar envolvidos em cursos. Vamos envolver eles em cursos, em trabalhos, estudar muito, faculdade. Vamos envolver eles em vestibular. Estas coisas todas, em provas, concursos. Envolver tudo na cabeça deles de uma vez só. Não vai sobrar tempo para eles poderem ouvir a voz de Deus. Então você pode imaginar, não, mas por mais que eu esteja envolvido em tudo isso, pelo menos domingo à noite eu vou no culto. Pelo menos me sobra o domingo para ir ao culto. Você acha que isso é o suficiente para você? Você acha que o maligno também já não tinha pensado nisso? Como que eu posso trazer uma palavra para esse povo sem que venha enganá-los? Não. Eu tenho que mostrar a eles primeiramente. Primeiro eu tenho que colocar sobre eles a escravidão. E depois eu demonstro para eles, de uma forma mentirosa, de que essa palavra aos domingos é o suficiente para eles.
Você acha que isso é o suficiente para você? Você acha mesmo que estas eram as palavras de Satanás e que ele não tinha o entendimento de poder enganar você a ponto de mostrar para você que o trabalho iria te cegar, e não somente te cegar da palavra de Deus, mas também da verdade? Pode ter certeza do que eu estou dizendo a você. Isso foi muito bem planejado. Você não poderia ter a menor possibilidade de tentar imaginar de que talvez alguma coisa estivesse errada. Então, damos a ele, pelo menos o domingo, para que ele possa meditar. E aí, envolvemos ele nos outros dias que sobram em trabalho pesado, e assim o enganemos e o sacrifiquemos, como até mesmo você sabe que diz na palavra de Deus lá atrás. Lá atrás, vai trabalhar e vai trabalhar pesado, porque agora o pão que você vai comer vai ser do teu suor. Ou seja, vai sacrificar você a cada vez mais. Eu tenho também aqui um versículo que está escrito no livro de Salmos 127, no capítulo 127 do livro de Salmos, que fala também, no versículo 2, de um sofrimento que o povo vinha sofrendo e que Deus mesmo disse que isso será inútil para vós. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 27. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, dormir tarde, comer o pão de dores, pois ele, o Senhor, supre aos seus amados enquanto dormem. É enquanto você descansa, irmão. É enquanto você descansa, amigo, amiga. Não é no momento em que você está sacrificando a sua vida a essa forma de trabalho escravo, se afastando cada vez mais de Deus. Não é neste momento que Deus fala com você, não. Não é neste momento que Deus está te abraçando, está te envolvendo, te reprimindo a um caminho negro e escuro que você já vem vivendo hoje. Você sabe disso. Você sabe disso. Esta mensagem ela é dura e é pesada. Eu bem sei disso. Mas agora eu vou dizer a você, o povo de Israel vivia de quê? Ele vivia de palavras bonitas? Ele vivia de poesias? De profecias? Não. As profecias de Deus, elas vinham dadas pelos profetas, enviadas por Deus através dos profetas, quando este povo se desviava. Quando esse povo, na maioria das profecias, não vou dizer todas, se desviava do caminho. Então não é de profecias que vive o homem. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Ainda que sejam palavras pesadas e duras, mas são palavras que nos freiam, que nos impedem de seguir um caminho negativo, um caminho escuro e vazio ao qual você vem vivendo hoje, ao qual nós viemos a viver hoje. Eu sou parte desse povo. Não pode um povo viver na escuridão e eu bater no peito e dizer que eu não estou. Eu faço parte de você. Você também é parte de mim. A tua escuridão, a minha escuridão, essa escuridão nos incomoda. Ela maltrata cada um de nós. Ela nos fere cada vez mais. Ela nos machuca. A sua escuridão é a minha escuridão também. Fazemos parte de um mesmo aprisco. O Senhor Jesus não ia permitir que uma ovelha cantasse enquanto uma outra chora. Você não pode aceitar que louvores estejam sendo cantados enquanto uma igreja cai e decai a cada dia. Isso não pode ser verdade. Como pode cantores e cantores e cantores estarem cantando uma alegria? Deus está neste lugar e operando maravilhosamente enquanto a igreja cai. Enquanto o Espírito Santo de Deus já tem sido cada vez mais difícil de se ver nas igrejas. Não pode acontecer assim. Nós não podemos dizer que isso é a verdade. Isso não pode ser a verdade. É fácil para nós hoje notarmos que
coxo e cego, paralíticos, já não são mais curados. E hoje em algumas igrejas já vem acontecendo até mesmo de que eles usam pessoas para falar com cegos, com mudos e surdos, estão usando braille para cegos, linguagens, estão tentando se adaptar a uma vida sem milagre. Cadê as orações para que o milagre aconteça? Já estamos acostumados a dizer que não vai mais acontecer milagre. Já é fácil. Eu tenho ouvido falar de pessoas que comentam umas com as outras. Olha, tem acontecido algumas coisas erradas por aí. Muitos comentam que alguma coisa não está certa, mas ninguém tem força para dizer, então eu paro por aqui. Eu paro por aqui. Eu não digo mais que está tudo bem. Não está tudo bem. Alguma coisa está errada. Mas eu também bem sei, irmão. Eu também bem sei, amigo, que não é disso que você está precisando. Você não está precisando de críticas. Você está precisando ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você está ouvindo. É a palavra de Deus que você está necessitando. Eu vou dizer para você, então, para a gente dar continuidade a uma mensagem como esta, para que não venhamos a fugir o foco, que é trazer água no deserto. O nome dessa mensagem é Água no Deserto. Para quem está seco e para quem reconheceu e viu que alguma coisa está errada, que sabe, eu preciso de água. Eu não tenho bebido da água. Eu tenho sim bebido muitas coisas, mas não é a água pura. Não é a água cristalina, não é. Para você que conseguiu enxergar isso agora, nesse momento, esta palavra é para você. A intenção do maligno é o que eu quero dizer nesse momento primeiro para você, poder saber o que ele quer fazer com você. Primeiro, de que vale o maligno colocar sobre sua vida um sacrifício tão grande, de envolver você em tantas coisas, em tanto trabalho, e faz hora extra, e continua trabalhando, e trabalha no feriado, e emenda, e dobra, e chega em casa, tem mais trabalho esperando, e você se envolve naquele trabalho, e cada vez mais o maligno envolve você em trabalho. E não se preocupe, a sua esposa está esperando você em casa com mais um trabalho. E ela vai perturbar você com mais outro trabalho. E ela vai perguntar a você, cadê as outras situações que você não fez? Ela vai cobrar a você também. E é mais trabalho. E a mulher também está se envolvendo em muito mais trabalho. Sempre tem uma coisa para fazer. E sempre outra e outra. E você se envolve em trabalho. E alguns estudam à noite e fazem cursos. E se envolvem, estudam para concursos. E cada vez mais trabalho. E você se envolve. Vamos colocar essa palavra, ao invés de trabalho, vamos dar uma palavra chamada movimento. Vamos movimentar eles, é o que Satanás diz. Quanto mais movimento tiver na cabeça deles, menos eles vão parar para entender o vazio. Você já percebeu que, geralmente, o momento em que você consegue sentir ou pensar em alguma coisa que está acontecendo com você é quando tudo está em silêncio? Não adianta você trabalhar a semana toda. Quando você chegar em casa, que você ligar a televisão, você ligar o rádio, ou você conversar com alguma pessoa, você não vai conseguir meditar no vazio que está dentro de você. Você não vai perceber. Você não vai perceber o vazio, você vai ligar a televisão, você vai ouvir um rádio, você vai tocar um violão, você vai fazer alguma coisa, você vai tocar o teclado, você vai entrar no computador, você vai dizer que tem que ler e-mails, você vai mandar um MSN, você vai ligar, você vai entrar no Orkut, e isso tudo está envolvendo você cada vez mais. É o envolvimento, é o movimento que eu acabei de dizer para você. Você acha que esse plano não foi muito bem estabelecido? Esse plano havia sido estabelecido por Satanás, por Faraó, no meio do Egito. Moisés, que era um homem que estava vivendo distante naquele momento, porque ele tinha acabado de fugir, e talvez ele mesmo, claro, ele mesmo imaginou que ele tinha cometido um grande erro, porque ele fugiu, foi para uma terra distante, quando havia ele tentado realizar o que era correto. Você faz ideia do que um homem de Deus
tem que passar, o sofrimento que ele passa, quando ele tenta trazer a verdade para os seus irmãos, que os seus irmãos, na ignorância, não sabendo o que está acontecendo, expulsam ele do meio, expulsam ele do aprisco. Você já percebeu o quanto os homens hoje, como diz a própria palavra, que isso enrebustecia o coração dos homens? Era como que ganhassem carapaças, ganhasse uma casca grossa e dura no coração, que cada vez mais as pessoas têm criticado essa nova geração, criticado os homens, que os homens estão cada vez mais frios, que a violência tem crescido. Você acha que a violência e a frieza dos homens cresceu por causa de quê? Foi por causa de mais envolvimentos. Porque o mundo tem crescido? Tem. O mundo cresce sim, mas cresce a frieza no coração de cada homem também. A intenção do maligno era clara. A intenção do maligno era trazer todo este movimento, como eu mesmo já disse a você, sobre a cabeça, sobre a mente, sobre o coração, sobre o raciocínio do ser humano, principalmente do povo de Deus. Principalmente dos homens, dos principais homens da casa de Deus. Hoje, os principais homens, aqueles que eram as atalaias do Senhor, estão envolvidos em cada vez mais projetos de vida presente, de uma vida presente desta terra. E esses homens foram entulhados, o coração deles foi entulhado com vários sentimentos de poder, de conquista, aliás, na maioria das vezes, pregado dentro do próprio templo de Deus, pregado por líderes na casa do Senhor, que tomaram a frente da casa do Senhor e envolveram os filhos de Israel com pregações de crescimento, de progresso, impedindo que esses homens pudessem ver verdadeiramente o vazio que está no coração deles hoje. Você sabia que esta era a intenção de Faraó? Sabia. Mas esta mensagem quase não é pregada para você. Esta mensagem está na Bíblia há muitos anos. Há anos que esta mensagem está escrita aí. A tinta desta palavra, desta Bíblia, ela deveria estar molhada neste momento, porque a palavra de Deus, ela é escrita cada dia, para mim e para você. Mas esses homens, do que vale a palavra estar escrita? Do que vale a tinta ainda estar molhada? Se eles impedem você de ler, se eles desviam os vossos pensamentos e raciocínios para outros versículos e outras palavras que não dizem respeito à intenção maligna do maligno sobre a sua vida. Esta era a intenção de Faraó. Era afastar de Deus, aliás, afastar de Deus o povo e afastar o povo de Deus, impedindo que estes homens pudessem simplesmente parar, para poder pensar, raciocinar. Tenta você sentar na sua cama ou no sofá, ou o que seja, desligar tudo, ficar em silêncio, e você vai descobrir que há um vazio. Ou então, a sua mente vai te envolver de tal forma, de tanto que você já está acostumado a trabalhar e escravizar, que você vai procurar alguma coisa para fazer. Há hoje vidas do Senhor, ovelhas, há pessoas que estão no mundo agora, nesse exato momento, que não conseguem parar. É um movimento eclético, há muitos anos encruado, está infestado dentro da cabeça desses seres humanos. Eles estão com o coração tão envolto com um concreto, uma casca tão grossa que eles não conseguem parar. Há pessoas até mesmo que há falecimento na família e eles não deixam de ir trabalhar. Há pessoas que quando estão em casa não conseguem sentar e dizem: eu não consigo ficar parado. E falam isso como que uma coisa boa para suas vidas. Isso não é bom para você, você não consegue pensar. Não se preocupe. Não se preocupe que alguém vai dizer que eu sou de Satanás, que esta palavra não é boa para você. Eles também vão tentar impedir que você pare.
Eles vão tentar impedir que você pare dizendo para você que as palavras que eu estou dizendo são mentirosas. Mas esta foi a mesma intenção. Foi a intenção de Faraó, foi a intenção de Satanás, do maligno. Ele disse: não permita que eles ouçam estas palavras mentirosas. Traz cada vez mais envolvimento para a vida deles. E é pessoa que te liga, é gente te chamando para uma porção de festa e eventos. Você está sempre enfurnado, cada vez mais coisa para fazer, e é o filho, e é levar alguma coisa para o colégio, e cada vez mais o curso e faz trabalho. E o professor passa trabalho para você no curso direto, e você está tão envolvido, e você estudou para o concurso, e você está desesperado para essas coisas. E aí, o que você pensa sobre você mesmo? Você acha que só o domingo vai satisfazer a sua alma? Você acha que só os domingos indo no culto durante 2 horinhas no culto vai satisfazer a sua alma? Você lembra do que Deus falou sobre o dízimo? Você lembra do que Deus disse sobre o dízimo? Você tem condições de dar a Deus, ao invés de dar os 10%, os outros 90% que sobrou de você? Você consegue dar a outra vida secular 10%? É melhor você dar um dízimo para a vida secular. E os outros 90% que sobraram, dar a Deus. E você não vai se arrepender. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a você agora. Você não vai se arrepender. Esta mensagem não é uma guerra de versículos. Eu te trouxe 3 versículos ou 4. Ainda tenho mais um outro para te falar. E vão ter homens, teólogos, líderes de igreja, conferencistas, como agora os pastores já dizem que são, não são mais pastores. Alguns estão dizendo que são conferencistas. E estes homens hebreus, como eles dizem que são e não são, vão tentar trazer a sua mente ao seu coração, dizendo: não dê ouvido a essas palavras mentirosas. Trabalhe, 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 sufoque cada vez mais a sua vida. Eu não tenho nada mais a te dizer. Se você conseguir apagar uma palavra e dar ênfase a apenas outras, dizendo que estas não merecem atenção, então há aí uma guerra de versículos. Porque eu gostaria muito de saber o que eles vão fazer com estas palavras que eu li para você hoje aqui. Agora vamos falar do que acontece, ou seja, quais são os malefícios que trazem estes planos do maligno para com o povo de Deus. Nos separa. É a primeira coisa que eu posso dizer a você. Você está separado de um povo. Você está cada vez mais separado da família. Você está cada vez mais separado do povo de Deus. Você está cada vez mais destacado da casa de Deus. Isso, cada vez mais que você se envolveu em coisas, você está cada vez mais destacado de um pensamento íntegro para com o Senhor Deus. Está separando você cada vez mais do arrependimento da tua vida para com Deus. Está separando você cada vez mais, dividindo você ao meio. Você não consegue mais se achegar às lágrimas. Você mais não consegue se achegar às palavras sinceras de um coração quebrantado e arrependido. Não, eu não estou falando de palavras. Eu não estou falando de uma cartilha que você segue acostumado pelo que você ouviu. Eu estou falando de uma pessoa que consegue encontrar o arrependimento profundo para com o Senhor Jesus. Você está separado disso. Está separado do seu filho. Você sabia que um alto índice hoje de homossexualismo crescente no meio das igrejas e do mundo se dá por muitas das vezes a falta ou a divisão entre pais e filhos? Porque realmente os filhos hoje já não têm mais um envolvimento tão profundo com a verdade que um pai poderia ensiná-lo no caminho que ele deveria de andar. Tudo isso tem separado você da verdade. Todos esses envolvimentos, todos esses movimentos separaram você de toda a verdade, principalmente do caminho. Não adianta ir aos cultos todos os dias, não vai significar nada para você. Você não deveria de estar envolvido em tantas coisas.
por mais que você ore todo dia, não tem um efeito profundo. Não se preocupe, que você deve estar imaginando que eu tenho sempre muitas palavras para dizer a respeito dessas atitudes, desses acontecimentos na sua vida, mas no final desta mensagem, cada vez que você ouvir uma mensagem, você também vai ouvir um remédio. Você não vai ouvir falar só da doença, você também vai ter um remédio. Eu vou dizer para você verdadeiramente o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Eu vou dar a direção a você. Então, no final desta mensagem, eu sempre vou trazer uma mensagem que diz o remédio. É o remédio para cada uma dessas enfermidades que nós estamos vivendo hoje, e principalmente as que eu estou citando hoje, agora aqui, para você. Vamos então agora falar do que nos separa, mas sobre algumas confissões que nós ouvimos pelas ruas. Bom, nós, que eu digo, pessoas que são escolhidas por Deus para ouvir, é claro, eu não estou cobrando de ninguém aqui. Eu tenho andado em alguns lugares e eu tenho ouvido falar por homens que não frequentam a casa de Deus, que não frequentam nenhum templo, homens que não têm um envolvimento como cristão, e esses homens, assim, de uma forma diferente, que pelo Espírito Santo eu percebo que só poderia também ser por ele, porque não tem um motivo, não há um motivo assim aparente, não há nada que diga assim, poxa, esses homens se aproximaram por isso. Não, acontece frequentemente comigo de algum homem que eu não conheço, algum homem que eu acabei de bater um papo, uma coisa assim rápida, e ele, sem uma explicação, esse homem começa a confessar para mim o sofrimento que ele vem vivendo. Bom, ele trabalha, ele está num bom emprego, ele tem um bom envolvimento, ele tem família, ele tem casa, ele tem tudo, mas ele chega a ponto de do nada, próximo a mim, no caso dizendo, eu estou falando de mim especialmente nesse momento, e ele se aproximar e começar a se lamentar, e começar a se queixar da vida que ele está levando. E na maioria das vezes ele diz, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para mais nada. Eu estou afundado em trabalho. Aconteceu desses dias de um homem se aproximar de mim, eu não o conhecia muito bem, a gente estava conversando rápido, e ele do nada começou a dizer para mim assim, olha, essa noite foi terrível porque eu trabalhei a noite toda e quando cheguei de manhã em casa, eu bati um papo com a minha esposa, a gente estava sentado e eu conversei um pouco com ela e daqui a pouco eu apaguei. Eu dormi, eu nem percebi que eu dormi. Eu estava conversando com a minha esposa e eu apaguei. Quando eu dei por mim, eu apaguei. E quando eu acordei, já estava praticamente quase na hora de eu ir trabalhar de novo. Você consegue notar? Ele perguntou para mim, cara, a minha esposa, eu imagino que ela está pensando de mim, porque nem atitude sexual eu consegui ter com ela. Um outro homem uma vez se aproximou de mim dizendo para mim que ele não consegue mais ter uma atitude sexual com a esposa. E eu não conhecia esse homem de uma forma tão direta. Ele disse para mim até que ele era do mundo, ele falou que tinha 3 mulheres, e ele falou que ele não estava conseguindo com nenhuma delas, nenhuma nem outra, ele não estava conseguindo. E um outro homem também se aproximou de mim, e esse tinha apenas uma mulher, e ele disse, eu não estou conseguindo ser uma pessoa completa na minha atitude sexual. E eu sei que isso se dá de tamanho cansaço, esgotado, que eu me encontro nessa hora. Estas foram palavras de homens que são da vida secular, são homens que vivem por aí, homens que não têm um envolvimento cristão. E homens que também, eu já ouvi de mulheres sem pudor, sem caráter, dentro da própria casa de Deus, comentarem de que os maridos não estavam dando conta, de que os homens não estavam conseguindo preencher, como eu posso dizer, o apetite sexual delas.
Estavam elas querendo que esses homens que trabalham como monstros, sacrificados, escravizados, dessem também a elas o que eles não poderiam dar. Esses homens que estão esgotados e acabados ainda são cobrados dentro de casa, a trabalhar também em casa, e além de trabalhar, porque muitos deles não são respeitados dentro das suas próprias casas, são obrigados a dar a estas mulheres uma sexualidade acima do normal, porque até mesmo hoje nós temos ouvido falar por homens dentro de igrejas, de templos, que as mulheres têm mais a que cobrar dos maridos, que eles venham a dar a elas o que for de pior numa questão de sexualidade, que tem que ser sem limite. Cada vez mais o homem vai inventando uma coisa pior do que a outra para botar no meio da sexualidade, e os homens são obrigados a se envolver nisso por causa de cada vez mais envolvimentos com a própria televisão que nós temos visto hoje. E isso tem aflorado na cabeça dos homens e das mulheres uma atitude sexual cada vez mais aberrante, cada vez mais, não vou dizer ultrapassada, mas aberrante mesmo, esgotadas, escuras, sujas, cada vez mais tem se voltado para uma sexualidade suja, e nós somos obrigados a nos submeter a cada vez mais isso. E ainda somos taxados, os homens são taxados de idiotas, de homens fracos. E aí eu pergunto a você, devemos então seguir a atitude sexual, ou seja, no mesmo nível que o mundo segue? Devemos seguir essa mesma visão, esse mesmo índice? Já se vê hoje, entre os comentários sexuais, que rolam coisas que não rolavam antes, que não aconteciam nas sexualidades antes. E eu não estou falando das coisas ultrapassadas, não. Eu quero saber aonde vai parar a questão da sexualidade. Porque o que antes era vergonha, hoje faz parte e não pode deixar de estar no meio. Assim vêm muitos homens e mulheres. Eu quero falar sobre esse desgaste físico, esse desgaste mental, esse desgaste familiar, e principalmente espiritual. É um desgaste. Os homens e as mulheres estão sofrendo um desgaste. Você está sendo bombardeado todos os dias com atitudes, com palavras, conversações. Essas conversações estão cada vez mais bombardeando você com músicas, com comentários, com atitudes. A sociedade está envolvendo os homens de Deus cada vez mais. Estão bombardeando vocês com coisas negras e escuras. Isso está corrompendo você devagar. As suas atitudes, os seus pensamentos sexuais, os seus pensamentos espirituais já não são os mesmos. E isso se dá pelo desgaste de um envolvimento que o mundo envolveu você. Você está envolvido em práticas, em palavras, em conversações, atitudes, ensinamentos ao qual você não tem como fugir. Faz parte do seu dia a dia, por causa mesmo do ambiente onde você tem que viver. Eu nem estou dizendo que você vive. Você tem que viver nesse ambiente. E é isso que está maltratando cada vez mais nós como pessoas de Deus. É isso que está maltratando até mesmo aquele que hoje não pertence a Deus, mas gostaria de fugir deste mundo. Gostaria de fugir da prática desse mundo, do vazio desse mundo, mas não tem como fugir porque cada dia, envolvido nessas práticas, neste ambiente, envolvido com estas pessoas, com este ciclo de grupos de pessoas, você não tem como fugir. Você está sendo bombardeado. E você bombardeado, está acontecendo, está havendo um desgaste físico. Como eu disse a você, que você está esgotado, mental, porque a sua mente está escurecendo. E há uma frieza no meio desse povo. O povo está se tornando cada vez mais frio. Um povo que já não se importa mais uns com os outros. Não há mais um sentimento
de ser Robin Hood. Ninguém mais quer sair como Robin Hood aí. Ninguém mais quer ser super-herói. Ninguém quer sair bonito, mas não naquela situação de interesse, naquele que quer salvar e quer ajudar. Não, não há mais o interesse de transformar vidas. Principalmente hoje a gente se vê isso em escolas. Os professores já não ensinam mais como antes. Os professores não estão preocupados e muito menos os alunos de aprender a realidade. E não, eles estão aprendendo sim, não pela necessidade, eles estão aprendendo justamente aquilo que não deveriam de aprender. Há conversações e há explicações e há metodologias que enganam o povo e que envolvem você cada vez mais no que é errado. Na luxúria, na prostituição desenfreada, na devassidão sem limite. Assim estão sendo envolvidos também as crianças hoje nas escolas, estão sendo envolvidas com comentários e que eu ainda um outro dia vou estar falando sobre essa mensagem que estão tentando colocar uma mensagem homossexual na cabeça das crianças. E eu ainda vou falar mais ou menos sobre isso numa outra mensagem, você vai estar ouvindo aqui. Esses envolvimentos está trazendo cada vez mais um desgaste familiar, porque a sua família, as crianças não têm mais um convívio com os pais da forma reta, da forma conjunta, correta, não acontece mais. Há um desgaste, há um corrompimento entre famílias. A televisão está no meio. Esses dias mesmo eu estava passando perto de um restaurante e percebi que havia 3 televisores ligados dentro do restaurante. E os casais que estavam almoçando naquele restaurante não conversavam entre si, estavam olhando para a televisão. A televisão agora ela faz parte e ela conversa para você, ela não permite mais que haja uma conversação entre famílias. Há um corrompimento profundo na sociedade, se dado por cada meio que Satanás pôde colocar sobre nós. Ele colocou o trabalho, ele colocou a televisão, ele colocou os corrompimentos, ele colocou cada vez mais o envolvimento, ele colocou os concursos, ele colocou os cursos, ele colocou os estudos, ele colocou cada vez mais a frieza no coração do homem. Você está envolvido também nessa escuridão, neste vazio, principalmente do que eu quero dizer, do desgaste. Você está desgastado, mental, físico, familiar e espiritualmente. Você está desgastado por mais que você não perceba. Não adianta ir domingo à igreja. Não adianta ir terça, quinta, sábado, sexta, não adianta. O ambiente onde você vive não vai deixar de corromper você. Ah, mas você está dizendo que você é que vai fazer um ambiente? Satanás dá gargalhada para você. Satanás está gargalhando você. Ele diz para você, quando foi que você percebeu que o meu plano não era tão profundo? Quando foi que você percebeu que a frieza da igreja não fazia parte de você? Satanás disse que hoje o que existe é a individualidade. E que estando você bem, não importa o que os outros estejam fazendo. Que estando você bem é o que importa. E que se o povo sofre, isso não tem nada a ver com você. O povo sofre. Você faz parte desse corpo, você sofre também. E se eu estou falando de corpo, não adianta você dizer para mim que tem uma igreja tal, que seja onde for, que tem um tal homem aí que opera milagre. Se esse homem opera milagre e o povo de Deus não opera nada, alguma coisa está errada. Ou o corpo de Deus é nada, ou esse homem está fora do corpo. Não pode um rabo, não pode num animal, o rabo do animal ser bom e o resto do corpo não está funcionando. Se faz parte do corpo, alguma coisa está doente, o corpo todo está doente. Essas palavras não são minhas, não. São palavras de Deus. Foi Deus quem falou isso para nós. Foi Ele quem disse isso para nós. De que se existe um pedaço que está ruim, todo pedaço então está ruim. Agora você vem dizer para mim que um homem só, uma igreja só está operando um tal de milagre aí. Será que isso é milagre? E outra, que milagre é esse? Que milagre é esse? Porque milagre é uma coisa diferente do que eu tenho visto aí. Aquilo para mim não é milagre. Essa poeira não é milagre. Essa poeira, essa areinha que jogaram não é Jesus, eu posso te garantir isso. E se um está funcionando e o outro corpo não está, o corpo todo está doente, diz o Senhor. O corpo todo está doente. E eu ainda vou dizer mais claro que eu não preciso dizer isso para todo mundo, porque todo mundo está cansado de saber.
Porque se nessa igreja realmente operasse esse milagre, estão dizendo que opera, eu te garanto que o mundo todo tinha se mudado para lá. Eu te garanto que você conhece um cego, que na família de alguém tem alguém que é doente, se tem numa família alguém que está com câncer, todo mundo ia se mudar. O Brasil todo ia morar num lugar só. Ia morar lá onde esse cara mora. Ia morar lá onde essa pessoa mora. Porque todo mundo vai aonde o milagre está. Porque onde Jesus ia, o povo ia atrás. O povo saía das cidades, porque o povo sabia que era milagre de verdade. Não era milagre de pouca coisa, não. Era milagre completo. Então, se o povo não sai da cidade onde mora, se o povo não sai de onde está, para ir até onde esse homem está, é porque o povo não está enganado. O povo sabe que não tem milagre coisa nenhuma. E se ele era o único que operava o milagre, então todas as outras igrejas fechavam. Todas as outras portas iriam fechar e iríamos abrir uma igreja só, porque era ali que habitava a verdade, porque só ali habitava o milagre. Então nós sabemos claramente que não tem milagre. Então nós sabemos que nas outras igrejas também não tem milagre. Então nós sabemos que alguma coisa está errada. E se esse homem hoje está fazendo tanto sucesso, porque estão dizendo que supostamente ele está operando milagre, é porque não tem milagre acontecendo então em igreja nenhuma. Os outros milagres que estão pregando pelas igrejas aí, milagre de casamento restaurado, milagre de pessoa que largou as drogas, isso é milagre? Isso não é milagre. Isso não é milagre. Casamento restaurado, homem que largou as drogas não é milagre. Milagre é outra coisa, é cego enxergar, é paralítico andar, é coxo ter a sua perna restaurada. E isso você sabe claramente que não tem acontecido. Então vamos ver, se esse homem opera milagre, leva um coxo lá. Coxo é um homem que não tem perna, não é o aleijado não. É um homem que não tem uma das pernas. Leva um coxo lá, eu quero ver ele operar o milagre. Duvido, eu garanto para você que não tem milagre. E nós sabíamos disso. Não tem ninguém inocente aqui não. Então é claro que há um desgaste no povo de Deus. Mas há um desgaste completo. Não é um desgaste somente em algumas partes. Porque se há um desgaste completo. Porque faz parte de um corpo. O povo de Deus hoje se encontra dessa forma. É o que eu quero dizer agora para você. É um povo que hoje se encontra frio. É um povo hoje que se encontra vazio, enganado. E frequentando igrejas. Frequentando templos. Frequentando igrejas e cultos. Mas que não levam a nada. Mas que não levam a nada. Há um índice de fofoca muito grande. Há um índice de traições, de adultérios muito grande dentro das igrejas hoje. E não adianta dizer que isso não quer dizer nada. Isso quer dizer muita coisa. Há um alto índice, um crescimento muito grande de homossexualidade dentro dos jovens, dentro das igrejas. E não adianta criticar os jovens. Porque pelo menos eles estão na porta das igrejas. Na verdade, eles estão esperando alguém operar um milagre. Não expulsa eles da igreja não, porque eu já vi pessoas expulsando eles da igreja. Por isso que hoje acontece uma guerra entre a igreja e o homossexualismo. Eles não querem fazer casamentos homossexuais. O mais importante não é isso. Porque até nós chegarmos hoje a um homossexual desejar um casamento homossexual dentro de uma igreja, muitas coisas eram para ter sido operadas antes. Não era nem para estar acontecendo guerras. Era para nós atrairmos esses homossexuais para dentro da igreja e lá eles seriam ensinados. Mas não, nós jogamos eles para fora. E depois que jogamos eles para fora, agora eles querem se voltar contra nós e dizer, vamos bater justamente na onde que vocês mais sentem dor. Vão ter que fazer casamentos homossexuais. Eles levantaram essa questão e hoje a igreja quer se defender disso. Não há necessidade de se defender de casamento homossexual, coisa nenhuma. Era só nós reconhecermos que essas pessoas precisavam de ajuda e que nós oferecêssemos ajuda para elas, mas nós não tínhamos o poder de Deus em nós. Deus não mais operava milagres através de nós. Então o que aconteceu? Eles não foram curados. Eles não tiveram uma base de um alimento puro, genuíno, sem mistura. E o que aconteceu? Eles se levantaram e se voltaram contra a igreja. Eu não dou razão a ninguém aqui. Mas isso é culpa da igreja. Você deixou de salgar a vida deles? Então é natural que eles hoje se levantem contra você. Não adianta dizer que está defendendo a igreja. Não está defendendo coisa nenhuma. Estaria defendendo se tivesse pregado a verdade antes. Agora, depois de ter pregado a mentira muitas vezes, depois de trazer a mentira, não conseguiu operar milagre, estas pessoas, estes homossexuais se levantam contra a igreja. Se levantam porque para eles não foi pregada a verdade. Porque para eles antes, quando eles precisavam ouvir um milagre, não receberam isso. Foram deixados de lado. Não foi colocado uma coisa muito firme sobre eles. Pregaram a Bíblia para eles. Pregar a Bíblia não significa nada. O importante era que nós pudéssemos ter uma vida voltada para Deus e através das nossas orações a vida desses jovens seriam transformadas.
E eles cresceram. E agora eles se levantam contra a igreja. Então hoje o povo de Deus se encontra dessa forma. Um povo de Deus enganado, um povo de Deus vazio, sem milagres, principalmente o milagre de uma transformação na própria vida. E eu não estou falando de largar a bebida, largar cigarro, largar as drogas, não. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de pessoas que não se corromperam, de pessoas que choram hoje em arrependimento profundo por cada atitude que sai do eixo, que sai da profundidade para com Deus. Isso não acontece mais. Não adianta criticar a frieza dos jovens de hoje. A culpa é nossa. A culpa foi nossa. Fomos nós que deixamos de salgar essas vidas lá atrás. Fomos nós que corrompemos a verdade deles para trazer o progresso para dentro da igreja. E agora, depois que o progresso entrou também o sentimento profundo de vazio que esses jovens, que estas pessoas sentiam antes. E esse sentimento vazio, profundo, escuro cresceu e se voltou hoje contra a casa de Deus. Isso é natural. A palavra de Deus sempre falou sobre isso. Quando os homens pecaram lá no passado, quantas vezes Deus pegou aquele povo e trouxe um outro povo pior para vir sobre eles? Porque quando Deus falou para Israel, se vocês me buscarem, o povo de outras terras virão a mim, verdadeiramente, esses povos que atacaram Israel não precisavam se levantar contra Israel. Sabe por quê? Porque se eles viessem a se envolver com Deus, certamente a vida deles salgariam esses povos. E esses povos não se levantariam contra eles. Esses homossexuais e esses outros homens que se levantam hoje contra o povo de Deus, com leis e outras coisas mais, pode ter certeza que se levantam por causa da falta de sal que a igreja deixou de dar a essas vidas lá no passado. E hoje estão colhendo o que plantaram. Colheram a frieza que eles plantaram. Eles deixaram de salgar as nações? Deixaram. Deixaram de salgar os homens? Deixaram. E o homossexualismo cresceu no meio do povo. O crescimento do homossexualismo e da violência é culpa da igreja. Você não pode tirar de cima de você essa culpa. Essa culpa é nossa. Essa culpa é da igreja. Porque nós deixamos de salgar essa nação. Nós deixamos de salgar o mundo. Porque o próprio Deus disse, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora eu pergunto a você, qual é a nação cujo Deus é o Senhor? Não existe uma nação cujo Deus é o Senhor. Deus queria mostrar isso como exemplo para nós. Ele queria mostrar para o povo de Deus, se vocês me buscarem como uma nação que vive para mim, certamente atrairão as outras nações para aqui, para si. E essas nações me ouvirão e virão a mim através de vocês. Mas como o povo se negou a pregar a verdade e a salgar, porque preferiram viver o progresso, o crescimento, como o povo de Israel fez no passado com Samuel, que Samuel, que era um homem de Deus e tinha falado claramente, povo, não deixe de buscar a Deus, eles disseram, não, nós queremos um rei, para vivermos como as outras nações que estão em volta de nós. Samuel disse para eles, não, vocês teriam que mostrar para aqueles povos o que era viver com Deus, mas eles queriam viver como os outros povos. Nós hoje queremos trazer para dentro da igreja o que os povos vivem em volta de nós. O povo deste mundo deveria de aprender com a gente, deveriam de largar as suas práticas, os seus pensamentos de crescimento e outras coisas mais para viver conforme nós vivemos. Mas não, nós é que nos desenvolvemos hoje no mundo. E isso aconteceu da mesma forma em Israel na época de Jesus. Apareceu um homem chamado Jesus por aí. Era o comentário na igreja. Era o comentário no templo por Caifás, por Anás, que era um sumo sacerdote da época. Apareceu um tal de Jesus por aí e está pregando aí a falta de progresso. Que nós não devemos ter progresso não. Que não devemos crescer. Agora você vê, irmão, Roma invadiu Israel e trouxe aquedutos, trouxe estradas, desenvolveu Israel, começou a construir vários templos, começaram a construir vários templos, várias igrejas, começaram a trazer o progresso para Israel. Começou a haver um progresso, um crescimento muito grande, mas também trouxe a prostituição, trouxe o homossexualismo desenfreado, trouxe tudo que o progresso traz. E a igreja não queria que aquilo acabasse, porque Israel era a única nação que não tinha condições de haver um crescimento. Porque Israel era invadido pela Babilônia, era invadido pelos assírios, vivia sendo invadido pelo Egito. Cada povo invadia Israel, todo mundo invadia Israel.
Porque Israel não conseguia ser um povo poderoso. E não conseguia ser um povo poderoso, então agora que Roma invadiu, tudo bem, nós estamos sendo invadidos, é algo ruim. Mas se eles aceitarem fazer um compromisso, um contrato com a gente, e eles aceitaram, os romanos sabiam disso, fizeram um trato com eles, a gente não vai mexer com vocês, não vamos mexer com vocês. Mas olha, entrega o povo na nossa mão. Entrega esse povo na nossa mão. E vamos dar a eles progresso, crescimento. Vamos dar tudo a eles. E eles vão crescer. E vão progredir. E vamos trazer ensinamentos aqui. E vamos trazer cursos. E faculdades. E concursos. E vão se formar advogados. E vão se formar em muitas outras coisas. E vamos colocar deputados na Câmara. E esses homens vão representar a igreja. Porque vamos construir grandiosos templos. Mas agora também vão ter que colher. Porque também juntamente com isso, com o progresso vem a frieza. E juntamente com isso vieram todas essas coisas sobre o povo de Deus. E hoje o povo de Deus vive corrompido. Porque nós aceitamos o crescimento. Nós aceitamos o progresso. Agora temos que colher. Pode lutar, pode colocar representante na Câmara, pode fazer o que quiser, mas vai ter que colher. E cada vez mais, quanto mais a gente cresce, eles crescem também. Quanto mais você se prepara, eles se preparam também. Eles estão vindo com cada vez mais leis. Cada vez mais eles estão crescendo e vindo para cima da igreja, do povo de Deus. E esses falsos representantes que dizem que estão defendendo, não estão defendendo nada. Eles estão defendendo o castelo deles. Eles estão tentando defender as representações deles, a posição deles, porque eles se sentem ameaçados. Mas pode ter certeza que essa culpa foi deles, foi nossa. Porque nós é que negamos a verdade de viver e continuar vivendo na verdade lá atrás. E agora estamos colhendo o que nós plantamos. Não devemos esquecer isso. A posição dos líderes de hoje é essa. Homens compromissados com o progresso, com o crescimento. Esses líderes hoje que fizeram parte, que fizeram um envolvimento, uma prática de um consórcio, dizendo assim, com esses homens, é o que eles estão colhendo hoje. É o que você está colhendo hoje. Esses envolvimentos dos homens de Deus com o mundo, que disseram que nós tínhamos que levantar deputados para se assentar na Câmara, então agora vai ter que colher o que plantou. Esses líderes que corromperam a igreja hoje, esses líderes que hoje estão corrompidos, que há um crescimento de investimento em abrir igrejas e mais igrejas, eu digo a você que isso só corrompeu os homens de Deus. Isso não significava que a quantidade era a presença de Deus. Isso nunca aconteceu. Jesus nunca esteve numa quantidade. Não era na quantidade que habitava o Espírito Santo de Deus, mesmo porque Deus falou que a partir de 2. A partir de 2. 2 inconformidades falando do meu nome, ali estarei eu, disse o Senhor. Ele não falou de 200 mil, ele não falou de 300, ele não falou de quantidade. Fizeram então os tratos, os líderes hoje fizeram esses tratos, vão ter que colher então o que plantar. Eu falei lá no início para vocês sobre toda a dificuldade e a situação que a igreja vive hoje. E eu também disse para você que cada mensagem terá aqui também um remédio. Cada mensagem que for trazida e que der a posição da igreja, dos homens da igreja, de que adianta palavras e palavras? Palavras não adianta nada, como eu já havia falado na outra mensagem. As palavras não têm um significado de mudança para os homens de Deus. Não significam nada para nós. Esta mensagem que eu estou pregando para você, ela para mim não tem significado algum. Se o Senhor trouxer a você um entendimento e mudar a sua vida, é bom para você. Isso não tem nada a ver comigo. Você vai reparar que eu não vou convidar você para ir a lugar algum. Você não vai a lugar algum. Eu não vou convidar você para dar nada. Você não vai precisar dar nada. Isso aqui não tem nem interesse de saber quem é você. É uma mensagem dada por Deus para você e nada mais. Nada mais. Então, já que eu falo do remédio, eu digo a você. Você então poderia perguntar agora, mas o que fazer? Eu preciso trabalhar.
É verdade, você precisa trabalhar. Eu não digo a você que você não trabalhe. Eu não digo a você que você não estude. Eu não digo a você isso. Eu vou dar a você agora a posição que você deve fazer. Trabalhar, ter que viver? Não. Não é viver, é sobreviver. A palavra não é vida, é sobrevida. Você não pode fazer planos futuristas para a sua vida. Você não pode viver pensando num progresso, num crescimento de uma vida secular para você. Você deveria de sobreviver, saber, eu vou viver o necessário para me manter vivo. Somente o necessário. Eu vou deixar Deus me dar a direção. E eu não vou mais calar a voz do Espírito Santo quando ele dizer, isso aí passa do limite. Isso é desnecessário para você. Mas desde o momento em que você cala a voz do Espírito Santo e diz para você mesmo que isso é necessário, quem é que vai te parar? O principal de tudo é você deixar o Espírito Santo falar com você quando ele tentar te frear. E ele tentar dizer a você, não faça esses planos grandiosos. Deus havia falado com Baruque, você faz planos grandes para você, não faça planos para você de coisas grandes. Você busca coisas grandes para você. O homem de Deus que estava próximo a Baruque não buscava, mas Baruque buscava coisas grandes. Deus falou para ele, não busque coisas grandes para você. Ele deveria de seguir o exemplo do homem de Deus. Era como se Baruque fosse o mundo em volta do homem de Deus, e o homem de Deus mostrasse para Baruque, olha, faça como eu. Fica aqui, discreto. Seja discreto. Sobreviva, mas não. Aquele homem, Baruque, estava próximo do homem de Deus, sim, mas ele queria as coisas de fora. Ele queria o progresso de fora. Eles queriam, esse povo deseja o progresso do povo de fora. Deus falou claramente para nós que não era para nós, esse castigo não era para a gente, que nós estávamos buscando justamente a herança do ímpio. Essa não é a nossa herança. Nós somos peregrinos nesta terra. Peregrino não faz plano de uma vida maravilhosa, de uma vida perfeita nesta terra. Se você é chamado por Deus como peregrino, o Senhor cansou de falar para nós, vocês não pertencem a esta terra. Vocês não pertencem a esse povo. Vocês fazem parte de uma outra terra, de um outro povo. Vocês estão sendo colocados aqui de forma temporária. Vocês são peregrinos, vocês pertencem a um outro lugar. Como é que um povo peregrino pode fazer parte, desejar uma vida maravilhosa nesta terra? Como? Como que eu posso dizer a você, siga, cresça, progrida, seja grande, seja progressista? Como eu posso dizer isso para você? Eu não posso fazer isso com você. E olha que Deus disse que esse povo corrompe o meu povo, hein? Ele disse que esses homens corrompem o meu povo. Esses homens, como Deus falou, que não passam e não deixam ninguém passar, que se colocam nas portas, impedindo que a verdade se achegue a este povo. Ele estava falando de quem? Quem foi que disse para você que o anjo da igreja não corrompe a igreja? Quem foi que disse para você que esses homens, eles estão acima do normal? Então a Bíblia é mentirosa? A Bíblia claramente falou de muitos sacerdotes, muitos reis, muitos profetas que se corromperam. Então você vai dizer para mim que esses homens de hoje não poderiam se corromper? Então quer dizer que eles são o anjo da igreja, você não deve falar nada. Porque contra eles você for, alguma coisa de ruim acontece com você. Então o que eu falo sobre a Bíblia? Sobre as coisas que estavam escritas. Eles estão dizendo hoje aí que o que estava escrito não é o que acontece hoje no mundo de hoje. Você acredita nisso? Foi isso que corrompeu o povo de Deus. Foi isso que corrompeu você. Você reclama do vazio? Você reclama do sofrimento que o povo de Deus hoje sofre? Você reclama do que o mundo que se corrompe hoje? E a própria palavra de Deus diz que a primeira coisa que sofre é a natureza. Você acha que esses acontecimentos que eles estão dizendo que foi por causa do El Niño, que foi por causa do vento que veio do não sei na onde, que o mar, que a lua, você acha que esses acontecimentos, essas catástrofes que estão acontecendo no país também,
com a gente aqui. Essas catástrofes são acontecimentos naturais, dos fenômenos naturais da Terra? Você acredita nisso? Você acha que não tem a mão de Deus? Procura olhar em cada região do país onde existe a maior frieza, que você vai descobrir por que o maior sofrimento tem sido direcionado para esses povos. E você acha que esse sofrimento aí faz realmente parte de um ateísmo que eles estão tentando pregar aí? Que Deus não tem nada a ver com isso? Você não entende que isso é um ateísmo profundo que eles estão tentando pregar nas nossas cabeças? Posso te garantir que tem a mão de Deus nisso. Porque o próprio Deus disse que a primeira coisa que sofreria era a natureza. Ele falou claramente que os animais e que a natureza são os primeiros a sofrer a ira de Deus. Isso é só um sinal, hein? Isso é só um sinal. É só um sinal do que Deus está dizendo. É só um sinal que ele está mandando primeiro. Primeiro ele manda sobre os animais. Primeiro sobre a natureza e depois sobre o povo. Pode perceber que o mal vai vir sobre o povo. Se o povo não voltar atrás. Se você não voltar atrás. Se eu não me arrepender. Como eu disse a você, nós temos como nos arrepender. Você não precisava hoje estar pagando plano de saúde. Você não precisava porque era fácil. Se uma igreja pudesse se unir, o povo de Deus se unisse, tem poder para construir igrejas, mas também tem poder para construir hospitais. Você não precisava encarar os médicos frios que nós vemos hoje enganando o povo. Você não precisava encarar o SUS. Você não precisava encarar os hospitais que estão acabados e destruídos. E que muitas pessoas estão morrendo na fila. Muitas pessoas morrendo de câncer por falta de tratamento. Nós temos poder para construir hospitais. Nós tínhamos esse poder para construir empregos. Porque nós poderíamos construir escolas para que os nossos filhos não viessem a ser corrompidos com ensinamentos errados, mas teriam ensinamentos profundos e verdadeiros do que seria a verdade. Nós poderíamos construir escolas, nós poderíamos construir creches, nós poderíamos construir emprego, porque construiríamos lojas, construiríamos até shoppings. O povo não precisava ser corrompido nos empregos onde estão trabalhando. Não, você não pensa que eu estou falando sobre divisão, não há uma divisão aqui. Não é para dividir o povo dos outros homens, não. Nós iríamos ensiná-los o que era viver como Deus, como viver com uma melhor vida, uma vida melhor, mas nós estamos construindo templos em cima de templos, e os líderes hoje dizem, eu tenho 5 igrejas, a minha igreja tem 400 membros, a minha igreja é profunda porque tem ar-condicionado e tem bancos maravilhosos, e eles dizem que o meu piso, que o púlpito, e isso tudo para você, dizendo que tudo isso é para você, não é para você. Isso não é para você. Isso é troféu para eles. Quem sai ganhando verdadeiramente são os líderes, não é você. Você está sendo enganado com isso. Não é você que saiu ganhando com isso. Porque você não tem você não precisava estar trabalhando num emprego que corrompe. Você sabia que um dos maiores adultérios que tem acontecido um crescimento muito grande na igreja é porque há pessoas trabalhando em emprego alheios, envolvido com pessoas alheias, com comentários alheios, com comentários de prostituição cada vez mais pesados. E você se envolve 1, 2, 3, 4, 5, todos os dias no ano. É praticamente impossível que a sua mente não venha a ser corrompida. Esse povo está sendo cobrado por um peso que foi colocado sobre as costas deles por líderes frios, que não tinham comprometimento com uma ovelha verdadeiramente, porque não são pastores, porque estão pastoreando agora porcos, não pastoreiam mais ovelhas, como diz a palavra de Deus, que quando Jesus se aproximou daquele homem, que era o endemoniado gadareno, aqueles homens, os pastores do local estavam pastoreando porcos. Agora eu te faço uma pergunta. Como pode numa terra de Israel um homem estar pastoreando porcos, se Deus havia estabelecido que eles não deveriam de comer porcos? E eles não viviam a palavra, como Pedro vivia, porque Deus deu um sonho para Pedro para isso. Para aqueles homens Deus não deu sonho. Então eles pastoreavam porcos. Então eu já digo para você que alguma coisa já estava errada aí. Eles já tinham deixado de pastorear ovelhas e passaram a pastorear porcos. E você lembra que Jesus, quando tentou entrar na cidade, eles impediram. E pediram para ele que eles se afastassem deles. Eles impediram que Jesus entrasse na cidade. Você pode olhar a Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Eles impediram que Jesus entrasse naquela cidade. Eles expulsaram Jesus daquela cidade.
porque eles queriam continuar nas práticas erradas. Eles queriam continuar praticando o que eles praticavam. E o que eles estavam praticando? Eles estavam pastoreando porcos. Então hoje dentro das igrejas é o que está acontecendo. Eles tiraram a verdade dentro da igreja, como diz o livro de Daniel. O livro de Daniel diz que os homens tiraram. Satanás tomou conta da igreja e tirou a verdade dentro da igreja. E começou a enganar a igreja. E fez com que a verdade caísse por terra. E fez crescer a mentira no meio da igreja, no meio do templo de Deus. E jogou as estrelas pelo chão. E as estrelas caíram por terra. E ele começou a apacentar porcos dentro da igreja. Hoje há um pastoreio de porcos dentro da igreja e a verdade saiu. E hoje, eles que poderiam trazer a verdade e trazer, impedindo que o povo viesse a ser corrompido, unindo esse povo e os escondendo, fazendo com que eles estivessem envolvidos cada vez mais com as práticas de Deus. Não, eles jogaram esses homens, trazeram um progresso para a cabeça deles e envolveram eles cada vez mais com o progresso do mundo. E agora esses homens estão vivendo de forma corrompida. E verdadeiramente está crescendo cada vez mais o ódio para com a sociedade, com a igreja. E a sociedade hoje, principalmente os homossexuais, vêm se levantando contra a igreja porque não foram envolvidos sobre eles os milagres, as palavras da verdade. E hoje eles estão corrompendo cada vez mais o mundo. Não, eu não falo os homossexuais. A igreja corrompeu porque a igreja deixou de salgar o mundo. Foi a igreja que deixou de salgar os homossexuais. Foi a igreja que deixou de salgar as pessoas. E hoje o povo de Deus está colhendo isso. O povo de Deus está colhendo isso. Nós vivemos no vazio hoje. Há uma divisão. As pessoas estão se afastando cada vez mais da verdade. As pessoas cada vez mais estão sendo destruídas nas suas famílias, nos lares, no trabalho. É praticamente hoje difícil se manter íntegro. Cada vez tem se tornado cada vez mais difícil se manter íntegro, porque você não tem sido contaminado com a verdade de Cristo. Porque verdadeiramente os milagres estão sumindo das igrejas. Porque verdadeiramente o Espírito Santo, o batismo, tem sumido das igrejas. Porque há uma contaminação. Porque eles deixaram a verdade do passado para se envolver com o progresso do mundo de hoje. E nós estamos colhendo esse vazio do mundo de hoje. Quero dizer hoje aqui que eu, como um dos homens de Deus, que faço parte do mundo de Deus e vivo neste mundo, porque eu também faço parte do corpo, como eu disse. E se os filhos de Deus estão se corrompendo, se os filhos de Deus estão se perdendo, se os filhos de Deus estão no vazio, estaria eu diferente? Poderia então um homem de Deus, que faz parte do corpo de Deus, bater no peito e dizer: eu não estou corrompido? Se o meu povo está corrompido, por que eu não estaria? Porque as afrontas sobre Deus caíram também sobre mim. Se você ver na abertura deste blog, está falando isso. As afrontas dos que te afrontaram também caíram sobre mim. Eu faço parte deste povo. Eu também vivo neste vazio, nessa escuridão. Eu ando pelas ruas e vejo. Eu encontro as pessoas e vejo. Você acha natural? Eu estava fazendo um curso, e neste curso que eu estava fazendo, uma garota, uma menina, que tinha palavras na boca tão pesadas que chegavam a me envergonhar de ter que falar aquilo. Uma pessoa, uma menina, uma jovem, falando palavras tão pesadas, tão cheias de prostituição, tão cruas. E automaticamente, num exato momento, talvez uns 30 minutos depois de ela ter pronunciado aquelas palavras, ela se aproximou de mim e ela começou a tentar mudar o estilo de vida dela. Eu percebi que ela tentou mudar o comportamento, se aproximando de mim, tentando conversar comigo. E eu nem abri a boca para dizer para ela que eu era conhecedor da palavra de Deus, nada. Eu nem tentei demonstrar para ela alguma atitude como homem de Deus, nada, não foi nada disso. Dá para ver que era o Espírito Santo mesmo. E ela
começou a falar da vida dela para mim, uma vida tão perdida, mas nada diferente da vida de muitas pessoas que eu encontro por aí. De muitas pessoas como eu, como você, como cada um de nós, eu não posso dizer que eu sou diferente deles. Eles são jovens, pedindo ajuda. Mas não adianta você estender as mãos, não adianta você ir para o centro de Campo Grande, para o centro de qualquer cidade, onde for, não adianta você ir para o centro do Rio de Janeiro oferecer comida para mendigos. Você pode até fazer isso, eu não estou dizendo que você não deva fazer, mas não vai ser isso que vai mudar a vida deles. Isso é uma forma paliativa, ou seja, é uma forma, como eu posso dizer, é uma forma camuflada de você dizer que você está bem. Você não está bem em coisa nenhuma, você não está fazendo o que é certo. O profundo, o verdadeiro, não era dar alimento para mendigo somente. Era uma outra coisa. Ah, mas você trouxe a palavra? Não, também não vai resolver nada. Deus disse que não queria sacrifícios. Não era disso que ele queria misericórdia. Você deve estar imaginando que ele queria que você tivesse misericórdia? Não. Eu já vi muitos teólogos pregando dentro da igreja que quando a palavra dizia ele não quer sacrifício, mas misericórdia, ele queria que você tivesse misericórdia. Não, ele queria ter misericórdia de você. O Senhor queria ter misericórdia de você, mas ele não pode. Você não deixa. Você quer tapar as suas obras, você quer tapar as suas práticas errôneas com obras, com atitudes sociais. Eu vi uma vez um homem que é totalmente do mundo dizendo assim: agora a igreja está vivendo o que é certo, porque a igreja passou a viver com práticas sociais. Você acredita nisso? Você acredita que hoje nós somos louvados pelos homens do mundo? Estamos sendo louvados pelos homens do mundo, né? As igrejas estão sendo louvadas pelos homens do mundo porque estão praticando obras sociais. Vocês estão fazendo justamente o que Satanás queria. O mundo sempre foi assim. O mundo agiu com práticas sociais, mas esqueceram de viver aquilo que Deus queria. Então, hoje eu tenho andado pelo mundo e eu tenho visto isso. Nós estamos sofrendo. Nós somos povo de Deus. Temos andado por um deserto seco, sem água. O homossexualismo está cada vez mais frenético no meio de nós. E não adianta culpá-los por isso. Não adianta guerra contra eles. Não adianta indiferença com eles. Não adianta chutá-los. Não adianta cuspir neles. Eles são os reflexos do que nós fizemos lá atrás. Eles são os nossos reflexos de hoje. Um mendigo que você vê na rua é o teu reflexo. Ele é o reflexo da frieza do homem. Cada pessoa que você vê suja, cada prática violenta no mundo é um reflexo da igreja. Você deveria de assumir isso. Nós temos que assumir isso. A frieza dentro de nós é um reflexo da nossa vida sem Deus. A falta de batismo com o Espírito Santo é um reflexo da falta de Deus. A frieza da igreja é um reflexo das nossas atitudes. Nós somos assim. Estamos andando em escuridão. Estamos andando em voltas, em círculos. Estamos exercendo, estamos conquistando, mas estamos conquistando as práticas, a herança do mundo. Essa herança não era para nós. Essa herança não era para nós. Não foi para nós que Deus deu. Os homens têm pregado que a riqueza é dom de Deus. A riqueza não é um dom de Deus, é um castigo para o ímpio. É uma herança para o ímpio, nós não deveríamos desejar isso. E isso tem sido pregado dentro dos templos. Você está sofrendo nessa hora? Você que está num vazio nessa hora? Você tem que reconhecer, é só isso que você tem. Você só tem o reconhecimento. Reconheça dentro de você que você está sofrendo. Eu não estou dizendo para você que você tem que ler a Bíblia 40 vezes. Eu não estou dizendo para você ir para uma igreja, não disse nada disso. Eu disse a você, se arrependa. Enxergue dentro de você que algo está errado. Essa vida não pode estar certa. Essas palavras não podem ser a verdade. Esses milagres não são os milagres de Deus. Não podem ser os milagres de Deus. Esta não é a vida que o Senhor separou para nós. Reconheça que você também está vivendo no vazio. E o Senhor se aproximará de você. Da mesma forma,
Ele não vai se aproximar com milagres. A primeira coisa que você tem que fazer é o arrependimento. Enxergue, reconheça, não negue, não dê as costas. Porque o Senhor Jesus quer mostrar para você que esta não é a verdade do Senhor para a sua vida.